A ranzinza quer ir da pedra 1 para a pedra 10 em 5 pulos, pulando de uma pedra para a seguinte, ou por cima de uma ou de 2 pedras. De quantas maneiras diferentes Zinza pode fazer isso? Bom, eu vou chamar aqui, quando a rã pula de uma pedra para a pedra seguinte, por exemplo, da pedra 2 para a pedra 3, eu vou chamar esse tipo de pulo, um dos pulos possíveis, de pulo simples. Vou abreviar pela letra S. Isso é um tipo de pulo que a rã pode fazer. Outra possibilidade é ela passar por cima de uma pedra. Então ela sai da pedra 3 e, por exemplo, vai para a pedra 5. Ela avança 2 pedras. Esse tipo de pulo nós vamos denominar de pulo duplo, que eu vou abreviar por D. E uma outra possibilidade é quando a rã pula por cima de 2 pedras. Ou seja, ela avança 3 pedras. Por exemplo, sai da pedra 5 e vai para a pedra 8. Então, esse tipo de pulo nós vamos denominar de pulo triplo, que eu vou representar pela letra T. Então, há 3 tipos de pulos possíveis: o pulo simples, o pulo duplo ou o pulo triplo. E ela precisa, efetuando 5 desses pulos, sair da pedra 1 e ir exatamente na pedra 10. Ou seja, ela precisa avançar um total de 9 pedras, efetuando, para isso, 5 desses pulos, entre simples, duplos e triplos. Então nós vamos estabelecer sequências de S, D e T, né, simples, duplo e triplo, com 5 desses pulos, tendo que avançar um total de 9 pedras. Então, para isso, observe inicialmente que dos 5 pulos, nós não podemos ter 3 pulos triplos. Se nós colocarmos, vou escrever aqui, 3 pulos triplos, esses 3 pulos triplos já representam por si só o avanço das 9 pedras, porque cada pulo triplo representa o avanço de 3 pedras. Então, 3 triplos equivalem a um avanço de 9 pedras, e foram apenas 3 pulos. E pelo enunciado são necessários exatamente 5 pulos. Então, com 3 pulos, com 3 triplos, nós não conseguimos satisfazer as condições do enunciado. Então eu vou tirar aqui um pulo triplo. Com 2 triplos é possível, porque observe que eu vou completar, claro, com mais 3 pulos, são necessários 5 pulos. Então 2 triplos ainda faltam o avanço de 3 casas, uma vez que cada triplo representa um avanço de 3 casas, então 2 triplos seria 6 casas avançadas. Então faltam 3 casas ainda, 3 que eu estou chamando de casa, que são as pedras. Então ainda faltam avançar 3 pedras com mais 3 pulos. Ora, 3 pedras com 3 pulos seriam evidentemente 3 pulos simples. Então se nós considerarmos 2 triplos e 3 simples, isso vai satisfazer plenamente as condições do enunciado de se efetuarem 5 pulos e serem avançadas 9 pedras. Mas observem que não apenas a determinação de 2 triplos e 3 simples caracteriza o caminho, mas a ordem entre eles também é importante de ser estabelecida. Porque se nós observarmos a ordem tal qual foi escrita, triplo, triplo, simples, 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 como eu escrevi, essa sequência nos mostra o seguinte caminho. A rã sai da pedra 1 e vai para a pedra 4, no primeiro triplo. Da 4 ela vai para 7, no segundo triplo. E depois 3 simples, estão pulando para a pedra 8, 9 e 10 na sequência. Se nós trocássemos a ordem entre triplos e simples dessa sequência, colocando, por exemplo, ST, SST, os mesmos 2 triplos e 3 simples, mas em uma outra ordem, isso caracteriza um caminho distinto. Por exemplo, aqui no caso seria o primeiro pulo simples, ela vai da pedra 1 para a pedra 2. Depois um triplo, da 2 para 5. Depois 2 simples, então para 6 e 7 na sequência. E finalmente um último triplo, da 7 para 10. Então ela fez o percurso de maneira diferente, mas obedecendo ainda a condição de serem 2 triplos e 3 simples. Então, a própria ordem com que esses triplos e simples aparecem na sequência caracterizam caminhos diferentes que nos mostram maneiras diferentes da rã fazer isso. Então, quando nós, deixa eu apagar aqui, colocamos 2 triplos e 3 simples, é necessário ainda determinar quantas são as ordens que eu posso estabelecer nessa condição, com 2 triplos e 3 simples. Como são 5 objetos,
o número de maneiras de permutarmos 5 objetos é dado por 5 fatorial. Mas, observando que desses 5 objetos, 2 deles são iguais, que são os 2 triplos, e se nós trocarmos entre si esses 2 objetos, isso não vai alterar a ordem dos 5, né? Assim como se eu trocar a ordem entre si dos objetos simples, das letras S, isso não faz com que a sequência seja diferente. É a mesma sequência, trocando entre si os objetos repetidos. Então, a quantidade total de permutações, ou de ordens, ou de sequências que podem ser obtidas, considerando 2 triplos e 3 simples, é dado por 5 fatorial, dividido por 2 fatorial por conta dos 2 triplos, e ainda vezes 3 fatorial por conta dos 3 simples. E 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial nos mostra 10 possibilidades, ou seja, considerando 2 triplos e 3 simples, há 10 caminhos possíveis que podem ser obtidos. Mas isso é apenas um caso, porque observe ainda que a gente nem utilizou os saltos duplos. E como que eles podem entrar nessa sequência dos saltos? Como é que os pulos duplos podem entrar nessa contagem? Eu vou colocar aqui um outro caso, observando que quando eu substituo, vou colocar aqui em cima, um salto triplo e um simples, eles representam, em termos de avanço de pedras, o equivalente a 2 saltos duplos. Triplo e simples podem ser substituídos, um triplo e um simples podem ser substituídos por 2 duplos, porque um triplo e um simples representam 3 avanços para o triplo, um avanço para o simples, ou seja, um avanço de 4 pedras, que é o mesmo que 2 duplos, que são 2 avanços de 2 pedras. Então eu posso substituir, no meu caso, de 2 triplos e 3 simples, tirar um triplo e um simples e colocar no lugar 2 duplos. Então nós teríamos um triplo, 2 duplos e 2 simples. Observe que nessa substituição eu vou gerar caminhos absolutamente distintos dos que foram calculados no primeiro caso, porque agora nós temos saltos duplos que no primeiro caso nem existiam. E ainda eu posso criar caminhos entre si, diferentes entre si, mudando a ordem desses novos 5 objetos, que são T, D, D, S e S. Um salto triplo, 2 duplos e 2 simples. De quantas maneiras é possível ordenar esses 5 objetos? Então nós temos 5 fatorial, porque são 5 objetos, mas dividido por 2 fatorial por conta dos 2 duplos, e ainda 2 fatorial por conta dos 2 simples. E 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial nos mostra 30 possibilidades de caminhos diferentes, considerando 2 duplos, 2 simples e um triplo. E ainda temos um terceiro e último caso. Porque ainda é possível, através desse segundo caso, que é um triplo, 2 duplos e 2 simples, substituir novamente um triplo e um simples por 2 duplos. Então, substituindo, nesse caso, do segundo caso, o triplo e o simples por 2 duplos, nós vamos ter então agora 4 duplos e um simples, que são caminhos, mais uma vez, absolutamente distintos de todos os outros casos que já foram analisados. Então, agora, de quantas maneiras nós podemos ordenar estes novos 5 objetos? 4 duplos e um simples. Então, mais uma vez, 5 objetos, 5 fatorial. Só que agora dividido por 4 fatorial, por conta dos 4 duplos que são iguais entre si na sequência. Isso nos mostra um total de 5 possibilidades, ou 5 caminhos distintos que a RAM pode fazer nessa situação, nesse caso. Então, quer dizer que agora, para caracterizar o total, basta somarmos as possibilidades em cada caso. E observe que esse terceiro realmente é o último caso, porque não dá para substituir mais um triplo e um simples por 2 duplos, uma vez que esse terceiro caso nem nos mostra qualquer pulo triplo. Então, realmente já esgotaram as possibilidades, e o total, então, sendo dado por 10 do primeiro caso, mais 30 caminhos do segundo caso, mais 5 caminhos do terceiro, ou seja, resposta a 45 caminhos ou 45 maneiras da RAM fazer esse tipo de escolha.
Então, a resposta é a letra C.